Boa noite, está começando o Ninter Informa. Agora são 6h38 da noite. Neste momento, 16 graus em Curitiba. Eu sou Kevin Capobianco e nesta edição você vai ouvir: greve mobiliza 20 mil trabalhadores na capital paranaense. Especialista em previdência tira dúvidas sobre a reforma proposta pelo governo. Uma dica na alimentação para cuidar da saúde. E ainda, esporte, comentário e agenda cultural. É agora no Ninter Informa. Você está ouvindo o Rádio Jornal Laboratório do curso de jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook, Rádio Ninter, e interaja conosco. Nesta quarta-feira, dia 15 de março, trabalhadores de vários setores saíram às ruas para protestar contra a reforma trabalhista, previdenciária e da educação em todo o país. Em Curitiba, 20 mil pessoas participaram da manifestação no Centro Cívico. Nossas equipes de jornalismo acompanharam a paralisação. Professores estaduais, municipais e servidores públicos se reuniram na Praça Santos Andrade, no centro da capital paranaense. Os manifestantes seguiram em passeata até a Praça Nossa Senhora de Salete, onde ficam as sedes do Poder Executivo Municipal e Estadual e do Legislativo Estadual. A reforma da Previdência foi uma das motivações para a manifestação. A professora Sandra Antônio Casanovas, da Rede Municipal de Ensino, conta que a proposta em trâmite no Congresso vai afetar todos os trabalhadores brasileiros. A educadora já fez o cálculo de quando deve se aposentar caso a reforma seja aprovada. Agora o Temer quer fazer que a gente se aposente com no mínimo 35 anos de carreira, e se a gente quiser uma aposentadoria integral, que de integral não tem nada, seria com 49 anos. Isso quer dizer que eu já fiz as minhas contas, eu estou com 35. Eu comecei a trabalhar com 25 anos de idade. Eu teria que me aposentar com 74 anos. Na manifestação, alguns dizeres reforçavam o protesto como achatem seus lucros, não nossos salários, ou cortem seus privilégios, não nossos direitos. Para os professores, as regalias dos governantes é que deveriam ser reduzidas. Não precisa ter toda essa mordomia de ter auxílio roupa, auxílio sapato, auxílio não sei o quê, porque nós não temos auxílios para tudo isso. Eu não tenho, se eu quero fazer meu mestrado, eu quero me especializar, eu tenho que pagar do meu bolso, ninguém vai me dar. E eles têm auxílio para tudo, até para a educação dos seus filhos. Para o presidente da APP Sindicato, Hermes Leão, mulheres e trabalhadores rurais serão os mais prejudicados com nova reforma previdenciária. Mas além da proposta da Previdência, os trabalhadores reivindicam ainda a retirada do projeto, da reforma trabalhista e a revogação da lei do ensino médio. Já começou pela manhã um boato feito por WhatsApp, uma foto do presidente do sindicato, com uma mensagem falsa, dizendo assim: trabalhadores, nós... Então nossa greve é em defesa da nossa Previdência, contra a atual reforma da Previdência que está em trâmite no Congresso Nacional. E além disso, na pauta nacional nós estamos lutando contra a reforma trabalhista e também nós não queremos que seja implementado a lei da reforma do ensino médio que já foi aprovada. Em frente ao Palácio Iguaçu foi estendida uma faixa com os dizeres: governo sai, a luta continua. Aproximadamente 20 mil pessoas participaram da passeata na capital. O transporte coletivo foi interrompido totalmente durante o ato e atua com 50% da frota desde o fim da manifestação. Hoje, um boato se espalhou rapidamente informando que os ônibus iriam parar de circular. No entanto, a informação é falsa.
Em entrevista para o Ninter Informa, o assessor de imprensa do Sindimoc, Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana, Glaucio Dias, comentou que a notícia começou por conta de um grupo que se dizia enviado pelo sindicato. Os integrantes tentavam impedir que passageiros entrassem nos tubos de ônibus, alegando serem do Sindimoc. Já começou pela manhã um boato feito por WhatsApp, uma foto do presidente do sindicato, com uma mensagem falsa, dizendo assim, trabalhadores, o sindicato é obrigado a cumprir frota mínima, mas você não vá trabalhar, etc. e tal. Então isso já vem circulando desde de manhã. Também ocorreram aí alguns boatos de que haveria paralisações, relâmpagos ao longo do dia, de surpresa. A última delas foi de que nós teríamos uma paralisação total do sistema às 18 horas de hoje. Também é uma mentira. E as pessoas que estão fazendo isso, nitidamente mal intencionadas, enviando para as redações, isso aí por e-mail, por grupos de WhatsApp, Facebook. Então, o sindicato já está tomando medidas no sentido de coibir essa prática. Ainda hoje o corpo jurídico vai, assim que terminar, porque estão todos aqui na audiência, mas terminando aqui, eles já anunciaram que vão fazer uma queixa-crime, notícia-crime, numa delegacia de polícia, aqui no centro mesmo, não lembro qual é o número qual delegacia é, mas vão fazer essa notícia-crime relatando aí falsidade ideológica, porque as pessoas que estão fazendo isso, inclusive tem denúncias também de pessoas que se vestem de motoristas, estão aí, de cobradores, estão entrando em tubos de ônibus que não tem cobradores, porque a URBS e o Zetrans combinaram de não colocar cobradores em alguns tubos, e estão cobrando a passagem, quer dizer, um crime de estelionato. Então o sindicato vai fazer notícia-crime para esse caso de estelionato, também de falsidade ideológica, porque as pessoas que estão espalhando esse boato, estão espalhando esses boatos, estão fazendo isso em nome do sindicato. Então ainda hoje o sindicato vai fazer essa notícia-crime de estelionato e de falsidade ideológica contra essas pessoas aí. Algumas redações já nos enviaram esse e-mail que chegou, e é possível, por meio da Delegacia de Crimes Digitais, fazer o rastreamento por meio de IP até se chegar à origem, né, a quem foi o primeiro que enviou esse e-mail. Então todas as medidas estão sendo tomadas e a gente pede à população que fique atenta para evitar aí acreditar nesse tipo de coisa. Todas as informações oficiais do sindicato ficam no site do Sindimoc. Então, se for ter algum protesto, algo vai ser avisado, como foi ontem, teve um protesto na URBS, toda a sociedade foi avisada. Então, a posição do sindicato é cumprimento de frota mínima, cumprimento da decisão judicial. Em momento algum, o sindicato está questionando isso, a não ser nos autos, né? O sindicato entrou com mandado de segurança, questionando a frota mínima, questionando a multa, mas nos autos do processo, né? 3 mandados de segurança, 3 agravos regimentais e aguarda o julgamento dessas medidas judiciais. Mas fora dos autos não há nenhuma possibilidade do sindicato questionar essas decisões, uma vez que elas implicam em multas pesadíssimas para os trabalhadores. Foi estabelecida uma multa de R$100 mil por hora contra os trabalhadores, contra a entidade dos trabalhadores, o que naturalmente destruiria a entidade, porque uma multa de R$2.400.000 num dia é incompatível com a capacidade financeira dos trabalhadores. Inclusive é isso que o sindicato argumenta nesse mandado de segurança, é a incompatibilidade. Não é razoável uma multa desse porte contra uma entidade laboral, entidade de trabalhadores de renda média aí de R$1.500, R$2.500, R$3.000. Está aí então a declaração do assessor de imprensa do Sindimoc, Glaucio Dias, explicando o boato falso de que os ônibus não estão circulando em Curitiba e na região metropolitana. Portanto, ônibus circulando com até 50% da frota, como era previsto. Está em votação a proposta da reforma da Previdência. O projeto prevê que, para que você possa receber a sua aposentadoria integral, além de ter 65 anos de idade, você precisa trabalhar por 49 anos. Ou seja, para quem começar a ter carteira assinada com 21 anos, terá que trabalhar até os 70 anos. Mas será que existe mesmo a necessidade de uma reforma, Arthur Neves? Bom, Kevin, para o professor de Direito Marcos de Souza, especialista em Previdência, é realmente necessária uma reforma.
Isso por conta da contribuição ter diminuído em relação ao que era há quase 30 anos. O problema foi na origem. Em 1988, nós fomos muito sonhadores e fizemos um sistema previdenciário muito fácil, principalmente nessa questão da aposentadoria, né? E naquela época, a população brasileira ainda era muito jovem. Então nós tínhamos uma pirâmide etária em que você tinha uma grande quantidade da população contribuindo, poucas pessoas aposentando e as pessoas morriam cedo. Então com 60, 65 anos de idade a pessoa morria. Então ela se aposentava com 50, com 60 ela estava morta. Só que agora a gente está vivendo até os 80 e nós estamos tendo menos filhos, né? Então, a quantidade de pessoas para pagar a Previdência e a quantidade de pessoas precisando de Previdência mudou esse equilíbrio, né? Na entrevista para a Uninter Informa, o professor explica quais seriam outras soluções para resolver o rombo da Previdência. Para ele, os mais prejudicados são os trabalhadores rurais. Por isso, a sugestão de fiscalizar empresas agrícolas que não cooperam com a Previdência. Então você tem grandes empresas plantando soja por esse Brasil afora, que pegam trabalhadores rurais por período de 3, 4 meses e não contribuem para a Previdência para essas pessoas, porque eles teriam que contribuir em cima de 20% sobre o salário dessas pessoas. E aí não é um dinheiro saindo do bolso do trabalhador, é um dinheiro saindo do bolso da empresa. Então essas empresas elas tinham que ser melhor fiscalizadas e elas tinham que efetivamente pagar, porque o empregador rural, ele diz para o trabalhador rural assim: olha, não se preocupa não, que você vai se aposentar. Quando você casou, você colocou na sua certidão de casamento que você é trabalhador rural. Quando você batizou os seus filhos, você colocou. Então lá o INSS depois vai te aposentar. Então eu não vou pagar teu INSS não, porque depois você consegue se aposentar. Então eles não pagam a contribuição previdenciária. E aí com isso é muito dinheiro que deixa de ser recolhido. O professor acredita que deve haver uma idade mínima para se aposentar, mas não os 65 anos sugeridos na proposta em trâmite no Congresso. Para criar o efeito econômico esperado pelo governo, o professor sugere alterar o critério do auxílio-doença. Talvez jogar um pouquinho mais de responsabilidade na empresa. Então, por exemplo, o auxílio-doença, a empresa, quando a pessoa fica doente por mais de 15 dias, os primeiros 15 dias são pagos pela empresa e a partir do 16º são pagos pelo INSS. Se a gente aumentar a responsabilidade da empresa para 20 dias ou 30 dias, isso já diminuiria bastante o déficit da Previdência, porque aí o número de pessoas que precisaria do auxílio-doença seria muito menor. Neste sábado, teremos mais um dia de tempo estável no estado. Novamente, entre os Campos Gerais e a região metropolitana de Curitiba e o litoral, o céu fica encoberto, com chuviscos, chuvas fracas. As temperaturas variam pouco, segundo informações do CIMEPAR. No interior fica mais abafado, o que contribui para a formação de áreas de instabilidade, principalmente a partir da tarde. Entre o oeste e o noroeste, as chuvas podem ser fortes por alguns momentos. Neste momento, os termômetros registram 17 graus em Curitiba. Você está ouvindo o Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Uninter. Acesse nossa página no Facebook, Rádio Web Uninter, e interaja conosco. Estamos ao vivo também na página no Facebook. O pessoal aqui que está ouvindo já está comentando. Fabrício Eduardo falou que meu sonho é fazer esse curso. A Patrícia Fernandes também mandou um abraço para a professora Silvia. O Guilherme Carvalho, o coordenador do curso. A Denise Becker também está aqui com a gente. O Jânio Bernardino. A Maria Laura falou isso aí, gente boa, estou acompanhando por aqui. Ideia muito boa ter essa interatividade. E o Fernando Morgado mandou um abraço para os professores e sucesso aos alunos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.
Estamos de volta. Este é o Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Uninter. Acesse nossa página no Facebook e interaja conosco ao vivo. Confira agora no quadro Nosso Rock a entrevista realizada por Julie Navarro e Guilherme Carvalho com Natasha Duski, vocalista da banda The Shorts. A entrevista foi exibida ao vivo na Rádio Web Uninter na última quarta-feira. Você confere agora um trecho do programa que falou das dificuldades que uma banda de mulheres enfrenta em Curitiba. Sabemos que o nosso rock sempre foi um território muito masculino, né? Como foi para vocês encarar esse território, esse cenário masculino? Putz, é trabalho diário, assim. Em todas as áreas a gente encontra dificuldade, inclusive dentro do próprio meio musical, assim, das pessoas que estão trabalhando com a gente. Uma coisa que eu sempre abordo quando as pessoas falam disso, que me incomoda pra caramba, é que nem as pessoas que estão trabalhando com você na casa, às vezes, valorizam que você detém o conhecimento que você tem sobre música, assim. Tipo, tem um técnico de som numa casa, você fala que as coisas de determinada maneira, o teu equipamento, e eles sempre acham que eles sabem mais do que você sobre o equipamento. Ou vem você apenas como um rostinho bonito e que não sabe mexer naquilo. É sempre assim. Mas isso independente de ser homem ou mulher que é músico, ou isso você vê mais presente acontecendo com as músicas mulheres. Com as mulheres? Não, é bem diferente o tratamento. Bem diferente. E em relação, né, já que nesse cenário masculinizado que a gente tem do rock, né, que o pessoal diz que generaliza, como foi a recepção de vocês nos festivais, né? Já que a gente viu que vocês participaram de alguns festivais, né? A recepção de vocês por ser uma banda feminina, né? Isso foi aceito no primeiro festival de vocês ou vocês sentiram aquela meio... A gente sempre teve muito... A nossa visão que as pessoas têm dos nossos shows é sempre bem positiva, assim. Então acaba que aconteceu uma coisa bem interessante, até falando de festival, é que falando justamente sobre essa sociedade meio machista, até na música, é que rolou uma matéria sobre o Festival do Sol, nossa, falando diretamente o que aconteceu. E falaram sobre a gente, sem ver o nosso show. Porque o que esperar dessa banda? Tipo, shortinhos curtos e não sei o que, sabe? E, bem, tirando com a nossa cara, assim. E daí depois eles viram o nosso show no festival e colocaram shows do festival inteiro. Então acontece que a gente tem muito esse pré-julgamento por não ser uma banda de homens. Não sei também porquê, não sei porque as pessoas fazem isso, mas depois que elas veem nosso show, normalmente elas gostam bastante. Assim. Acho que é o nosso grande forte, são as apresentações. Eles estão considerando bastante que às vezes a banda só tem a vocalista, né? É só pra cantar, não tem conhecimento técnico, né? Alguns falam que nem estudou pra tocar, né? Eu já ouvi coisas horríveis de cima do palco, inclusive, nesse sentido. Assim. Uma vez, aqui em Curitiba mesmo, tava fazendo um show, e eu terminei de fazer o show e eu ouvi um cara falando, não precisava nem cantar, só precisava ficar parado ali que tava bom já. Isso me magoou pra caramba quando eu ouvi isso, porque realmente existe uma visão muito sexualizada da mulher em todos os âmbitos, assim. Não importa se você está fazendo uma coisa boa, você vai sempre ser vista como um objeto, um pedaço de carne. Falando agora sobre Você conferiu o quadro Nosso Rock, que trouxe a entrevista com Natasha Duski, vocalista da banda The Shorts. Você pode acompanhar o programa toda quarta-feira às 6h30 da tarde. Falando agora sobre futebol, as meninas do Foz Cataratas não tiveram o resultado esperado no primeiro jogo do Brasileirão Feminino. É isso, Patrícia Zeni? As representantes do nosso estado estrearam no Brasileiro Feminino de Futebol com uma derrota para o Santos por 3-0 na Vila Belmiro. A capitã do time, Verônica, conta o que pesou para o primeiro resultado. Eu acho que o time saiu no primeiro tempo um pouco apático, respeitando muito o time adversário. A gente sabia
que o time do Santos, o time já vem qualificado, com um plantel já que vem do ano passado trabalhando, mas eu acredito que a gente mostrou uma cara diferente no primeiro e no segundo tempo. A gente teve um déficit muito importante, que eu acho que era a transição para sair no ataque, para a gente acreditar um pouquinho mais que a gente conseguia sair da linha de trás para a gente tentar criar, chegar na área adversária do time, do Santos. Apesar disso, elas estão confiantes para o primeiro jogo em casa, que acontece nesse final de semana. As poderosas de Foz usam a força da torcida e a experiência que tiveram na primeira partida contra mais uma potência do futebol feminino brasileiro, a Ferroviária. Então a gente vai ter que sair e propor o jogo. A gente sabe que esse jogo aqui contra a Araraquara é importante. A gente vai ter que jogar essa partida como uma final. A gente precisa fazer os 3 primeiros pontos, jogando em casa, propondo o jogo, dando um futebol diferente. Patrícia Zene, para o Ninter Informa. E como o tema da semana é a reforma da Previdência, no comentário de hoje, Arthur Neves fala sobre o tema. Previdência. Deixe que os velhos se preocupem, afinal, temos todo o tempo do mundo, pois somos jovens, já diria Renato Russo. Mas a verdade atual é que o tempo está correndo. Quando se vê, já são 6 horas, já diria o poeta Mário Quintana. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, estaremos com 40 anos de trabalho, cansados, debilitados, mas precisamos trabalhar mais 9 para receber o teto. Agora é tarde para ser reprovado. Previdência, o nosso futuro na mão do Estado e o poder que temos sobre esse futuro? Quase nada. Devido à má gestão do fator previdenciário, devido ao aumento na taxa de mortalidade e à queda na taxa de natalidade, infelizmente é necessário uma reforma na Previdência. A minha pergunta é, tem que machucar tanto assim o trabalhador? Não dá para cuspir antes? Ei, Michel Temer e classe política que deveria nos representar, por favor, antes de botar, paguem pelo menos o jantar e nos façam um carinho. Arthur Neves, para o Ninter Informa. Agenda cultural. A orquestra à base de sopro faz homenagem ao mestre do choro Pixinguinha na Capela Santa Maria. As apresentações serão hoje às 8 da noite e sábado às 6h30 da tarde. As entradas custam R$ 30 a inteira e R$ 15,50 para estudantes e idosos. 208 beijos e abraços sem fim é a peça em cartaz no Teatro Novelas Curitibanas. Na direção de Marcos Damasceno, a peça remete ao inconsciente dos personagens, envolvendo o público entre o real e o imaginário. Neste domingo, a entrada é gratuita. A peça começa às 8 da noite. Mais informações na Fundação Cultural de Curitiba, no endereço fundaçãoculturaldecuritiba.com.br. E o Ninter Informa encerra por aqui. Eu sou Kevin Capobianco na apresentação e edição. Na produção, Arthur Neves e Camila Toledo. Trabalhos técnicos de Edson Worms, com supervisão da professora Silvia Valim. Coordenação do curso de jornalismo, Uninter Guilherme Carvalho. Até semana que vem, um ótimo final de semana a você.